Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Bernardino Ribeiro, que terá vivido provavelmente entre 1482 e 1552, que foi um escritor e poeta português renascentista, cuja obra principal é a novela Saudades, conhecida, porém, como Menina e Moça, as palavras com que inicia a sua primeira frase. Praticamente nada se sabe ao certo da vida de Bernardino Ribeiro. Presume-se que nasceu por volta de 1482. Não se conseguiu ainda provar que o poeta Bernardino Ribeiro e um Bernardino Ribeiro sobre o qual Francisco de Sá de Miranda afirmou que foi seu companheiro nos Estudos Gerais de Alfama, em Lisboa, entre 1507 e 1511, sejam a mesma pessoa. Há também a nomeação de um doutor Bernardino Ribeiro para escrivão da Câmara de Dom João III, em setembro de 1524, como consta num documento que está na Torre do Tombo. Efetivamente, no livro primeiro da Universidade de Lisboa, é mencionada a existência de assentos de matrícula com o nome de Bernardino Ribeiro, entre 1505 e 1512, onde se teria graduado em leis, pelo que é bem possível que se trate de facto da mesma pessoa. Embora não esteja provado que se trata do mesmo Bernardino, o certo é que Bernardino Ribeiro frequentou a corte de Lisboa, pertenceu à roda dos poetas palacianos, juntamente com Sá de Miranda, Gil Vicente e outros, e colaborou no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Esteve em Itália entre 1521 e 1526, na companhia de Sá de Miranda, onde tomou conhecimento com as inovações literárias. Tão misterioso como o seu nascimento é a sua morte. Alguns autores datam-na como tendo ocorrido em 1552. Porém, há outros que afirmam que terá ocorrido em 1536, baseados na leitura da ecloga Basto de Sá de Miranda, escrita antes de 1544, onde este autor se refere ao seu bom Ribeiro amigo, como já estando falecido. Considerando especulativas todas as referências sobre as datas e locais de nascimento, bem como o período de vida e morte de Bernardino Ribeiro, algumas alusões autobiográficas à aldeia que chamam Torrão e a um monte podem levar-nos a considerar que o autor era oriundo da vila de Torrão, que é uma freguesia do concelho de Alcácer de Sal, no distrito de Setúbal. Segundo o investigador Teixeira Rego, não é de recusar liminarmente a hipótese de que Bernardino Ribeiro fosse de origem hebraica. Na verdade, e ainda segundo o referido investigador, o estilo lamentoso e de queixume, mesmo algo bíblico, que encontramos nos primeiros capítulos da Menina e Moça, alguns termos utilizados pelo autor na referida obra, nomeadamente transmutação ou transmigração, e algumas alusões a perseguições e cisões do povo hebraico, implícitas nas falas de uma das personagens, podem ser indicadores positivos que atestam esta hipótese. Soma-se a essas circunstâncias o facto do primeiro editor do livro Menina e Moça ter sido um judeu português exilado na Itália. No Torrão encontra-se atualmente uma estátua em homenagem ao escritor. E encontra-se também no Museu de Évora outra estátua que pretende representar o Bernardino Ribeiro e que é da autoria de António Alberto Nunes, que viveu entre 1838 e 1912. Depois desta necessariamente curta e duvidosa biografia, vou falar-vos então da sua obra. A obra de Bernardino Ribeiro resume-se a 12 composições insertas no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, 4 éclogas, a Sestina Ontem Pôs-se o Sol e a novela sentimental Menina e Moça. Segundo Carolina Michaelis, é também da sua autoria o romance Ao Longo de uma Ribeira, a única composição portuguesa incerta no Cancioneiro Castelhano de 1550, que apareceu, aliás, publicada nas Obras Completas do Poeta, na edição de 1645.
Apesar de não parecer assim muito erudito, o Bernardino foi certamente leitor de autores clássicos como o Virgílio, Ovídio, Petrarca, o Sanazaro, pelas referências que aparecem nas suas obras. O autor utiliza uma linguagem estilizada e repleta de arcaísmos, e não é somente o precursor do bucolismo em Portugal. Foi também, possivelmente, o primeiro a escrever sextina na língua portuguesa. Sob o título Trovas de Dous Pastores, foi feita em 1536 a primeira impressão de uma ecloga sua, a do Silvestre Amador. As obras do Bernardino Ribeiro foram editadas em 1554 na oficina do judeu exilado Abraão Usque, em Ferrara, na Itália. Menino e Moça foi editado sob o título de História de Menino e Moça. Pois na segunda edição, de 1557, em Évora, aparece com o título Saudades. E na terceira edição, realizada em Colónia, feita a partir da primeira edição, volta a aparecer com o título original. Aquela segunda edição, a de Évora, possui um prolongamento que tudo indica ser um texto apócrifo, de certo motivado pelo desejo de dar satisfação às expectativas de leitura criadas pelo livro, dado que a história não apresenta um final. Costuma aceitar-se como sendo do autor até ao capítulo 24, tendo sido continuado depois por outro autor que lhe deu uma nova redação e acrescentou os novos capítulos. Uma das razões para afirmar que a obra autêntica termina como se encontra nas edições lá de Ferrara e de Colónia são os dois manuscritos conhecidos, o da Biblioteca da Academia de História de Madrid e outro que esteve na posse de Eugênio Ascensio e J. V. Pina Martins, posteriormente adquirido pela Biblioteca Nacional de Lisboa, onde agora se encontra, que concluem mais ou menos no mesmo ponto. O que segue àqueles manuscritos contém tais contradições de enredo que fazem imediatamente suspeitar do seu caráter apócrifo. Outros tipos de interpretação, caso se não aceita aquele, teria de admitir a existência de dois continuadores. Um teria prosseguido o texto até àquele tal capítulo 24, da edição de Évora, e o outro que teria feito então depois o resto. Mas estes são problemas que continuam, portanto, sem solução até hoje. De acordo com a afirmação de Hélder Macedo, os textos bernardianos encerram uma meditação mística pessimista em torno do amor humano e da saudade. Analisando o seu conteúdo, podemos considerar que a Menina e Moça tem um fundo autobiográfico e é, em certa medida, um roman à clef. Ora, esta expressão francesa, que podíamos traduzir por romance com chave, usa-se para designar a forma narrativa na qual um autor trata de pessoas reais por meio de personagens fictícias. Pode fazê-lo de várias formas e com diversas intenções, como, por exemplo, narrar um tema controverso e simular que não se está a fazê-lo. É o caso, por exemplo, do famoso romance O Triunfo dos Porcos, uma fábula do George Orwell, onde os animais representam claramente as personalidades da República Soviética. Mas também pode ser usado para retratar eventos ou experiências autobiográficas, sem se expor. Parece ser o caso da Menina e Moça, onde Bernardino Ribeiro recorre a anagramas para esconder personagens reais por trás das personagens fictícias. Anagramas são palavras ou frases formadas através de transposição das letras. Ora, todas as personagens do romance parecem ser anagramas. Dou como exemplo as que fazem parte assim da trama principal. O Binarder é Bernardin. O Narbindel é Bernaldin. Pois a Ónia é Joana. Repare-se que o I, naquele tempo, escrevia-se da mesma maneira que o J. Portanto, podíamos ler a Ónia como a Onja. Portanto, Joana. A Valor é o Álvaro. Arima é Maria. Belisa, Isabel. Donanfer, Dom Fernando. Então, são simples exemplos. Há lá muitos mais. Os biógrafos têm especulado sobre a probabilidade de este Bernardinho ou Bernaldin
ser o próprio autor, criando-lhe uma trágica lenda amorosa. Mas a verdade é que nada se sabe ao certo e pode mesmo ser pura ficção. Embora também possa de facto ser verdade, como iremos ver mais à frente. Menina e Moça é uma história de amores infelizes em que a dona do tempo antigo conta à menina, portanto à menina e moça, lá num local ermo, uma série de acontecimentos desditosos que levam a menina, por seu turno, a contar-lhe os que ela conheceu e viveu também naquele mesmo lugar. A narrativa é da menina, fala sempre na primeira pessoa. Então, a dona do tempo antigo conta-lhe a história dos amores do Binarder por Aónia, que é dada em casamento a outro, acabando os seus amores em tragédia. Ele chamava-se Narbindel e era casado com Cruélia, que ele não amava, mas com quem, pelas circunstâncias, tinha sido forçado a casar, tendo mudado o nome para Bimarder, quando então se apaixonou pela Aónia. Decidiu mudar de nome para esconder a sua identidade e os enviados da Cruélia não o conseguirem encontrar. Mas o interessante é o motivo pelo qual ele decidiu adotar o nome de Binarder. Ora, eu até vos posso ler aqui a passagem onde isso acontece. Ora bem, o Bernaldin já se tinha encontrado com a Aónia e ficou logo preso da sua beleza. E foi por isso que ele então resolveu abandonar a Cruélia e ficar ali por aqueles campos, à volta do palácio, do castelo, onde a Aónia vivia com a sua família. E então estava ele assim lá no campo, e quando acontece este episódio? Partindo-se o escudeiro com um recado, portanto ele tinha mandado pelo seu escudeiro um recado lá para a Cruélia a dizer que não voltava mais para casa. Enganado ele e para quem o levava, ficou o cavaleiro só e começou a entrar em pensamentos de que maneira mudaria o nome para que não fosse sabido onde estava, nem se pudesse saber para onde ia. Que tanto se senhoreou naquele pouco tempo o amor dele, que a si mesmo queria já em parte deixar. Mas, lembrando-se nisto que noutro tempo lhe disseram um adivinhador que quando ele mudasse a vida e o nome seria para sempre triste, ficou um pouco mais cuidoso. Mas tornando logo fazer menos conta daquelas coisas, como incertas, e contudo não querendo ir de todo contra elas, por outras muitas que tinha ouvidas, cuidou em trocar as letras do seu nome, de maneira que assim o não mudaria nem tentaria aos fados. Mas ele não viu que isso era engano também dos fados. Estando ele assim neste pensamento, acertou-se a caso de um mateiro que vinha do mato pelo caminho que ia ter à ponte. E vinha em cima de sua besta, como deitado e mal coberto por um enxalme. Um enxalme, quer dizer, uma manta. E parece que, andando ele despido cortando lenha, ateara-se algum fogo perto do seu vestido, quer dizer, da sua roupa, e queimara-lhe. E então o mateiro, por lhe querer acudir, descuidara-se de si e o fogo fizera-lhe algum nojo por partes do corpo. E, a direita do cavaleiro, portanto ali em frente do cavaleiro, topou com outro mateiro, que para o mato ia, que lhe perguntou: "Queimado?" Falando-lhe galego, respondeu estas sós palavras: "Bimarder." Olhou o cavaleiro pelo barbarismo das letras mudadas na pronunciação de B por V e R por M, e pareceu-lhe mistério, porque ele era aquele que também, se for a arder, quis chamar-se assim dali avante. E pronto, e passou a ser o Bimarder, portanto, Bimarder. Ora, continuando, a dona passa depois a narrar à menina outros amores mais recentes, estes entre o Avalor e Arima. Arima é filha de Belisa e sobrinha daquela da Aónia. A Belisa morreu de parto e a Arima foi criada pelo seu pai, o Lamentor. E também estes amores entre a Arima e o Avalor vão passar pelos maiores vicissitudes e acabar mal, como o da Aónia com o Bimarder. Mas no meio de tanta desgraça há algo que corre bem. É um casal de apaixonados, assim marginal à história principal, acaba em casamento, terminando o livro em beleza.
Será esta, portanto, uma das razões pelas quais é de crer que a parte final não foi escrita pela mesma pessoa, sendo acrescentada por motivos óbvios, não é? Mas que vai contra a linha romanesca da história até aí, que era só de desgraças. O certo é que a novela Menina e Moça, ou Saudades, como quisermos, é um verdadeiro símbolo da nossa tradição lírica, bucólica e romanesca. Segue a tradição dos relatos de amor cavalheiresco, na linha do Amadis de Gaula, e são três os núcleos do enredo. O Lamentor e Belisa, que são a primeira geração do relato, depois o Bimarder e a Ónia, e finalmente o Avalor e Arima, né, que são, portanto, a terceira geração. Os dois amigos que marcam, portanto, a tragédia, o Bimarder e o Avalor, que se apaixonam por mulheres de gerações diferentes, a Aónia e a sua sobrinha Arima, acabando ambos por encontrar destinos semelhantes. Outro paralelo é que são também ambos homens comprometidos anteriormente com mulheres que não amavam, mas que elas os amavam a eles. A Cruélia amava o Bimarder, por sua vez amava a Aónia, que no entanto depois foi obrigada a casar com o Fileno, e a Senhora Deserdada amava o Avalor, que por sua vez amava Arima. Encontramos assim um mundo de amores e desamores e desencontros, isto do princípio ao fim. Embora os personagens masculinos sejam cavaleiros e elas damas maltratadas a reclamar a sua proteção, o tom destas aventuras é mais sentimental do que de cavalaria, não é? Do que cavalheiresco. Diria que, sendo formalmente um romance de cavalaria, mais é uma história de amor. Além disso, as personagens femininas assumem um papel preponderante neste livro, cuja subtileza psicológica, servida por um estilo dúctil e subtil, fazem dele uma obra rara e original. O caráter enigmático da obra, as ambiguidades procuradas ou involuntárias, a complexidade das situações, a mistura de um realismo descritivo do meio rural, natural, com o profundo sentido poético do discurso, na Menina e Moça, permite interessantíssimas linhas de leitura da obra do Bernardino Ribeiro, constituindo-se no conjunto das suas obras um constante desafio à inteligência e à sensibilidade dos leitores através dos séculos. Agora, sobre o tal alegado caráter autobiográfico da Menina e Moça, eu encontrei na internet um documento chamado A Biografia de Bernardino Ribeiro à luz das conspirações contra Dom João II, que é da autoria de Marta Marecos Duarte, do Clepul, da Universidade de Lisboa, que discute várias teorias sobre a vida do autor. Entre as teorias ali apresentadas, eu pude concluir que a vida do Bernardino Ribeiro está ligada às conspirações dos nobres contra o Dom João II, motivadas pela sua política centralizadora, com a retirada de poderes e de bens à grande nobreza. A primeira tentativa foi esfiada pelo Dom Fernando, Duque de Bragança, e a segunda pelo Dom Diogo, Duque de Viseu. Ambos foram descobertos, capturados e mortos. Mas muitos dos seus apoiantes conseguiram fugir para Castela. Um desses fugitivos foi Dom Álvaro, irmão do Duque de Bragança. E entre os filhos que levou consigo estava Dona Joana de Vilhena, que foi recolhida e criada na corte lá dos reis católicos, né, de Castela. Bernardino seria filho do Damião Ribeiro, que era um servidor do Dom Diogo, o Duque de Viseu, aquele Duque de Viseu que também foi assassinado, e que também conseguiu fugir, mas que por lá morreu em condições pouco esclarecidas, provavelmente assassinada a mandado do rei Dom João II. Então, o Bernardino, que era criança, voltou para Portugal e cresceu com a mãe e os tios, escondido na Quinta dos Lobos, em Sintra. Quando o Dom João II morreu e o Dom Manuel I assumiu o poder, os degradados voltaram ao país. Então, a Dona Joana de Vilhena veio para Portugal como camareira da sua irmã mais velha, a Dona Isabel, que era viúva do príncipe Dom Afonso de Castela e que casou em segundas núpcias então com o Dom Manuel I, o novo monarca português. O Bernardino tornou-se um frequentador da corte e um protegido do Dom Manuel. Na corte conheceu e apaixonou-se lá pela Dona Joana, o que foi o início das suas desventuras, das aventuras de um e do outro. Há outra teoria que dá Bernardino Ribeiro como sendo Judá Abrabanel, filho do judeu Isaac Abrabanel, que foi o financiador das revoltas dos nobres contra o Dom João II e que também fugiu para Castela com a sua família.
Quando foi publicado em Castela o decreto de expulsão dos judeus, os Abravanel fugiram então para a Itália e lá estiveram até à morte do Dom João II. Bem, esta teoria, enfim, também tem alguma base, pois foi ali que foram editados os livros do Bernardino Ribeiro, na tipografia de um outro judeu fugido, o Abraão Lusque. Por isso, há quem queira fazer crer que o Narbindel é o anagrama de Abrabanel. Ora, se bem se recordam, eu falei destas teorias para poder explicar o porquê de se considerar A Menina e Moça uma obra autobiográfica. Então, de acordo com aquela das teorias que eu falei, o Bernardin é o Bimarder no romance e a sua apaixonada Joana é a Aónia. Pois o rei do Manuel é o Lamentor no romance e a sua esposa Isabel é a Belisa. Pois como a Isabel morre de parto ao dar à luz a sua filha Maria, no romance Arima, e isso acontece também de facto lá no romance a Belisa, que também morre a dar à luz. Entretanto, o Dom Manuel resolveu casar a cunhada, Dona Joana, que é a Aónia no romance, contra a sua vontade, com Dom Francisco de Portugal, o Conde de Vibioso, que no romance é o Fileno, ou noutras passagens, Orfileno. E desencadeou-se assim os trágicos amores entre o Bernardin e a Joana, que é no romance o Bimarder e a Aónia. Depois, mais tarde, aquela princesinha, a Maria, que no romance, portanto, é a Arima, quando ela cresceu, apaixonou-se pelo regressado do estrangeiro, Dom Álvaro de Portugal, que é aqui o Avalor. E quaisquer destes, como já disse, dois amores acabaram em tragédia. Ora, para melhor entenderem o que eu acabo de explicar sobre o livro e o estilo da obra, vou ler as 12 primeiras linhas e tentar fazer assim a sua interpretação. Ora, o romance começa assim. Menina e moça me levaram da casa de meu pai para longes terras. Qual fosse então a causa daquela minha levada? Era pequena, não na soube. Agora não lhe ponho outra, senão que já então me parece havia de ser o que depois foi. Vivi ali tanto tempo quanto foi necessário para não poder viver em outra parte. Muito contente fui eu naquela terra. Mas coitada de mim, que em breve espaço se mudou tudo aquilo que longo tempo se buscou e para longo tempo se buscava. Grande desaventura foi a que me fez ser triste, ou que pela ventura me fez ser leda. Mas depois que eu vi tantas coisas trocadas por outras, e o prazer feito mágoa maior, a tanta paixão vim, que mais me pesava do bem que tive que do mal que tinha. Ora bem, claro, isto necessita um bocadinho de interpretação, não é? Eu queria salientar, antes de mais, aqui este estilo de escrita que é característico dos romances trovadorescos. Daqueles romances também de cavalaria, do Amadís de Gaula e outros da época. Depois, a maneira como as frases estão construídas. Se lerem as obras do Gil Vicente, sei lá, do Damião de Góis, do Sá de Miranda, dessa gente desse tempo, é também assim mais ou menos este género de redação. E depois temos aqui muitas palavras que hoje já não usamos. Nós chamamos arcaísmos. Ora bem, vamos então analisar um bocadinho, assim, muito a correr, o texto. Menina e moça me levaram de casa de meu pai para longes terras. Ora, hoje não diríamos longes terras. Diríamos para terras longínquas. Qual fosse então a causa daquela minha levada? Nós diríamos a causa de me terem levado. Era pequena? Não na soube. Nós não dizemos não na soube, diz não a soube. Agora não lhe ponho outra, senão que já então parece havia de ser o que depois foi. Ora, fala no foi e no parecia. Portanto, dá-nos aqui o pretérito passado e o pretérito imperfeito. Portanto, para nos dizer que já, de facto, parecia que vinha aí que iria acontecer. O que realmente depois aconteceu. Vivi ali tanto tempo quanto foi necessário para não poder viver em outra parte. Ora, quando diz ali, está-se a referir àquele sítio onde ela tinha vivido primeiro,
que a acreditarmos que isto que é autobiográfico é onde a menina viveu até por volta dos 10 anos, na tal Joana, que os pais fugiram para o estrangeiro, viveu lá na corte dos reis de Espanha, quando depois então veio acompanhar a irmã, quando a irmã se casou com o Dom Manuel I. Muito contente fui eu naquela terra. Lá está. Mas coitada de mim, que em breve espaço se mudou tudo aquilo que longo tempo se buscou, para longo tempo se buscava. Cá está o pretérito perfeito, para seguir falava o pretérito imperfeito. Procurava-se aquilo que depois de facto encontrou. Grande desaventura foi a que me fez ser triste. Desaventura? Nós hoje não diríamos desaventura. Grande tristeza, grande infelicidade, grande azar, grande pouca sorte. O que pela aventura me fez ser leda? Ora, leda é uma palavra que deriva diretamente do latim, da palavra letum, que é letum, alegre, feliz, alegre. Nós hoje, portanto, usamos feliz, não dizemos ledo. Caiu em desuso esta expressão. Mas, pronto, aqui está uma antítese. Ela fala na aventura, quando vivia lá e era criança e era feliz, era leda, e depois a grande desaventura que encontrou quando veio para o novo país, neste caso, para Portugal. Mas depois que eu vi tantas coisas trocadas por outras, tantas coisas, usamos coisas, e o prazer feito mágoa maior, feito transformado, diríamos hoje, numa mágoa maior, a tanta paixão vi. Ora, hoje esta palavra paixão não significa exatamente o que significava naquele tempo. Nós hoje dizemos que a paixão é estar apaixonado, é estar louco, doido de amor por outra pessoa. Não, aqui paixão é tristeza, infelicidade. Portanto, a tanta paixão vim, tornei-me tão infeliz, que mais me pesava do bem que tive que do mal que tinha. Portanto, quero isto dizer que ainda a fazia sofrer mais o tempo em que tinha sido feliz do que agora a infelicidade em que está. E pensa ela, mais valia eu nunca ter sido feliz, porque agora não me custava tanto ser infeliz. Portanto, estão a ver, é uma maneira diferente de escrever, com muitos arcaísmos, outra redação, outro género. E penso que ainda tenho tempo, vamos lá ver, para isso, desejava terminar lendo-vos aquela sestina que ali dizia que ele escreveu e que terá sido a primeira sestina que foi escrita em língua portuguesa. Eu não digo declamar, porque não me considero assim um declamador, mas ler, menos ler, o melhor que for capaz. Ontem pôs-se o sol e a noite cobriu de sombra esta terra. Agora é já outro dia, tudo torna ao sol. Só foi a minha vontade para não tornar com o tempo. Todas as coisas, per tempo, passam como dia e noite. Uma só, minha vontade, não. Que a dor comigo a terra. Nela cuido enquanto há sol, nela enquanto não há dia. Mal quero per um só dia a todo outro dia e tempo, que a mim pôs-se-me o sol, onde eu só temia a noite. Tenho a mim sobre a terra, debaixo minha vontade. Dentro da minha vontade não há momento do dia que não seja tudo terra. Ora ponho a culpa ao tempo, ora a torno a pôr à noite. No melhor põe-se-me o sol. Primeiro, não haverá sol que eu descanse na vontade. Põe-se-me uma escura noite sobre a lembrança de um dia. Ainda mal, porque houve tempo e porque tudo foi terra. Haver de ser tudo terra, quanto há debaixo do sol, me descansa, porque o tempo me vingará a vontade. Senão que antes deste dia há de passar tanta noite. E pronto, veio também tudo cheio de arcaísmos, não é? Que se necessitariam também de interpretação.
E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta minha conversa de hoje sobre Bernardino Ribeiro, o grande autor da Menina Moça, um clássico da literatura medieval portuguesa. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar para a semana e podemos falar de outro autor muito importante da literatura mundial. Ora, passem muito bem.